Olá, eu sou o professor Alexandre Miranda, este é o Canal em Cristo, com mais um vídeo do quadro Clareza Teológica, e este é o terceiro vídeo de uma sequência de 5 vídeos. Ao longo dessa série, nós estamos falando sobre moralismo religioso, culpa sem evangelho, depravação, santificação e também sobre o verdadeiro sentido da linguagem de festa e comunhão em Cristo. No primeiro vídeo, nós vimos o falso evangelho da aparência. No segundo, vimos que a culpa sem evangelho adoece. Agora, chega a um ponto decisivo. Nesse vídeo vamos falar: a graça não nega o pecado. E isso precisa ser dito com clareza, porque muita gente imagina que falar de graça é suavizar o pecado, diminuir sua gravidade ou tratar o mal como se fosse apenas fragilidade humana. Mas o Evangelho não faz isso. A graça verdadeira não nega o pecado. A graça verdadeira pressupõe o pecado, expõe o pecado e vence o pecado pela obra de Cristo. A chamada graça barata é que tenta aliviar o peso da realidade. Ela transforma o arrependimento em discurso leve. Ela transforma a santidade em detalhe. Ela transforma a cruz em símbolo vazio. Mas a graça bíblica faz exatamente o contrário. Ela leva o pecado tão a sério que não aceita nenhuma solução humana para ele. Nem moralismo, nem mérito, nem autojustiça, muito menos esforço religioso como pagamento. Se a cruz foi necessária, então o pecado não é superficial. Se o Filho de Deus precisou morrer, então o pecado não é um detalhe da existência. Ele é uma realidade profunda, mortal, condenadora e impossível de ser resolvida por nós mesmos. E é por isso que Jesus não veio para os que se julgavam sãos, mas para os doentes. Quando Cristo se aproxima de publicanos, prostitutas, traidores e pecadores, ele não está negando a realidade do pecado deles. Ele está mostrando que a graça só faz sentido para quem reconhece a própria miséria. O fariseu, por outro lado, não entende isso. Ele pensa que o problema está sempre no outro. Ele não nega a palavra pecado, mas nega a profundidade do próprio pecado, e quem não enxerga a própria doença nunca entenderá a necessidade do médico. Paulo fala disso de modo muito forte em Romanos 3. Ali, ele declara que não há justo nem um sequer. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Perceba, o Evangelho não começa aliviando o diagnóstico. O Evangelho começa destruindo a ilusão de justiça própria. A lei traz pleno conhecimento do pecado. Ela arranca as máscaras. Ela desmonta a pretensão humana. Ela revela aquilo que o moralismo tenta esconder e aquilo que a graça barata tenta relativizar. Mas logo depois, Paulo anuncia a boa notícia. Somos justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Veja a ordem. Primeiro, a realidade do pecado é exposta. Depois, a graça é anunciada. Não porque o pecado era pequeno, mas justamente porque ele era grande demais para ser resolvido por nós mesmos. Em Romanos 5, Paulo ainda diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso não significa que o pecado deixou de ser grave. Significa que ele foi vencido por uma graça ainda maior. A graça não diz, não houve pecado. A graça diz, houve pecado, houve culpa, houve condenação real, mas Cristo enfrentou isso na cruz. Por isso, Paulo jamais usa a graça como licença. Em Romanos 6, ele faz a pergunta que até hoje precisa ser respondida. Continuaremos no pecado para que a graça abunde? A resposta vem com força. De modo nenhum. A graça não existe para normalizar o pecado. A graça existe para libertar o pecador. Então, quanto mais alguém entende da graça,
menos ele banaliza o pecado, porque entende o preço da redenção, entende a santidade de Deus, entende a profundidade da queda e entende a suficiência de Cristo. A tradição reformada preservou bem essa tensão. A graça não anula a lei, a graça não elimina a santidade de Deus, a graça não transforma rebelião em irrelevância moral. Muito ao contrário, a graça honra a justiça de Deus justamente porque reconhece que o pecado é uma ofensa real contra Ele, contra Deus. E honra o amor de Deus porque mostra que Ele, Deus mesmo, providenciou em Cristo aquilo que jamais poderíamos oferecer. Por isso, negar o pecado, no fundo, não é exaltar a graça, é esvaziá-la, porque se o pecado for minimizado, a cruz perde necessidade. Se a culpa for relativizada, a redenção perde profundidade. Se a queda for tratada como algo leve, então a salvação deixa de ser milagre e vira apenas linguagem religiosa. E aqui está um ponto muito importante. O Evangelho não é moralismo cruel, nem permissividade sentimental. Ele não diz, você é um monstro sem esperança, mas também não diz, você não é tão ruim assim. O Evangelho diz algo muito mais profundo. Você é pior do que imagina, mas a graça de Deus em Cristo é maior do que você consegue medir. Essa é a tensão bíblica saudável. O moralismo destrói essa tensão porque enfatiza o pecado sem descanso. A graça barata destrói essa tensão porque enfatiza a aceitação sem arrependimento. Mas o Evangelho mantém as duas coisas nos seus devidos lugares. Verdade sobre o pecado, graça real para o pecador. Jesus não negou o pecado da mulher adúltera. Não negou o pecado de Pedro. Também não negou o pecado dos cobradores de impostos. Mas ele tratou o pecado com serenidade, seriedade e o pecador com misericórdia. Isso que a graça faz. Ela não fecha os olhos para o mal. Ela não anestesia a consciência. Ela não dissolve a santidade. Ela leva o pecado até a cruz e o vence lá. Por isso, onde abundou o pecado, a graça superabundou. Não para fingir que o pecado nunca existiu, mas para que ele não tenha a última palavra, porque o pecado não tem a última palavra. Guarde essa frase. A graça não nega o pecado, ela o leva tão sério que só a cruz de Cristo pode responder por ele. E é justamente por isso que Jesus continua dizendo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, não os que negam o fardo, não os que fingem que está tudo bem, mas os que reconhecem o peso e o levam a ele. No próximo vídeo, nós vamos dar mais um passo. Se a graça não nega o pecado, então precisamos entender outra coisa fundamental. Santidade não é neurose religiosa. E este será o tema do próximo vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, peço que curta, deixe um like, compartilhe para seus amigos, seus familiares, seus inimigos. E acompanhe essa série, toda essa série que terá 5 episódios. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.